A paz do Senhor a todos, aqui é a irmã Sandra. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui, estar levando uma palavra de Deus aí ao seu coração, aleluias. Hoje o Senhor pôs assim ao meu coração para nós falarmos um pouquinho a respeito da oração, irmãos. Aquela oração que Deus responde, aquela oração que Deus ouve, aleluias, porque às vezes no meio das nossas lutas, a gente fica pensando, Senhor, mas como tem que ser feita a minha oração, né? Claro que a oração é algo assim espontâneo, mas hoje o Senhor pôs no meu coração para nós conversarmos um pouquinho sobre isso, aleluias. Mas antes eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você venha se inscrever. Deixa aí, o seu like para estar me ajudando, que assim esse vídeo ele tem um alcance maior, aleluias, glória a Deus. Então aqui o Senhor pôs no meu coração 3 versículos e nós vamos falar a respeito de três coisas, né? Primeiro, a oração que Deus responde, nós vamos ver, primeiramente ela tem que ser feita com fé. Aleluias, né? A fé é chegarmos a Deus, crendo, aleluias, que Ele está nos ouvindo. Porque muitas das vezes as pessoas oram, falam ali em oração, mas ao mesmo tempo, mas será que Deus me ouviu? Minha oração está tão fraquinha. Deixa entrar as dúvidas, que vai ali virando uma bola de neve quando vê a pessoa não tem mais nem força para orar. Então, para você chegar a Deus, aleluias, em oração, você tem que chegar a Ele crendo, aleluias, no poder dEle, crendo que Ele é o único Deus que existe, que pode todas as coisas, né? Você não está se achegando a qualquer um dos deuses por aí, mas está se chegando ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então você tem que crer de todo o seu coração. Lá em Tiago, capítulo 5, e no versículo 15, a palavra de Deus diz assim, né? A oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, olha o tamanho, né? O poder da oração feita com fé. Ela diz que ela salvará o doente e se ele tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, às vezes você está aí com seu coração, a sua consciência pesada com alguma coisa, você está aí com o seu coração angustiado, mas se você está chegando a Deus com fé, né, ali crendo, você sabe que Ele está ouvindo e Ele vai, aleluias, responder essa oração, glória a Deus. A segunda coisa que precisamos ter na nossa oração é a humildade, aleluias. A oração, ela jamais pode ser uma oração, né, querendo exigir algo de Deus, exigir que Deus faça as coisas da nossa maneira, né, como a gente ouve por aí, as pessoas dizem, eu oro a Deus que eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Não, irmãos, a nossa oração, ela tem que ser uma oração humilde, aleluias, reconhecer a nossa dependência totalmente em Deus, que é Ele que está na direção da nossa vida, que é Ele, aleluias, que guia os nossos passos, que é Ele que sabe o que é melhor para nós, aleluias. Ele que sabe o que realmente, o que nós queremos, será que realmente é o melhor para nós? Da maneira que nós queremos, será que é a maneira melhor que Deus vai fazer? Não que Ele não vai fazer, mas o Senhor tem as suas maneiras de trabalhar, que é perfeita, porque Ele é um Deus perfeito. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, diz assim, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Aleluia! O meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. O que é se humilhar na presença do Senhor, irmãos? É entregar a nossa vida totalmente a Ele, saber que somos totalmente dependentes dEle. Aleluias, que é Ele que sabe como Ele vai trabalhar na sua vida. Aqui a palavra de Deus sabe, que diz, né? Se nós buscarmos e nos converter dos nossos maus caminhos, Ele ouvirá dos céus e nos perdoará. É isso que o Senhor está dizendo para nós. O que é se converter? Buscar a Deus e se converter. É entregar, é ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Não adianta a gente passar 50 anos dentro da igreja e não ter aquele verdadeiro encontro com o Senhor, irmãos. O encontro com o Senhor é aquele que transforma a nossa vida. O verdadeiro encontro com o Senhor é a partir do momento que nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ele. Que nesse mundo nós vamos passar sim por aflições, vamos passar pelas lutas, mas em tudo o Senhor nos dará força e graça, aleluia. Em tudo Ele vai nos dar a vitória. Mas aqui o Senhor diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então tem que ser uma oração ali de coração sincero, uma oração humilde, uma oração de humilhação ao Senhor, ali nos pés dele, crendo, aleluias, que somente Ele tem o poder. Ele está, aleluia, no comando da nossa vida. E o que é ter Deus no comando da nossa vida? É deixar de fazer aquilo que nós achamos que é o certo, né? Hoje em dia, é muito difícil, a gente quase não vê mais. Mas na época que ainda eu aceitei Jesus, lá em 97, por aí, as pessoas... Era tudo, irmão, com muita oração. Para se ter um cargo na igreja, era com muita oração. Para deixar um cargo na igreja, era com muita oração. Não era uma coisa assim, pega aqui e deixa ali, do jeito que muitos a gente vê hoje, né? Então, esse é um temor. A nossa oração, ela tem que ser uma oração humilde, crendo que o Senhor é o dono de tudo, que nós dependemos dele. Não é o meu querer que tem que prevalecer, mas o querer do Senhor na minha vida. Aleluias. E em terceiro lugar, o Senhor pôs no meu coração, tem que ter aquela oração sincera, né? O que é uma oração sincera, irmãos? É uma oração com honestidade diante de Deus. É uma oração que nós vamos expressar os nossos verdadeiros sentimentos a Deus. Coisa que muitas das vezes não conseguimos falar a ninguém, mas o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, Ele quer ouvir a nossa oração sincera, né? A nossa oração declarando a Ele o quanto nós precisamos dEle. Às vezes você está aí com um problema que você não tem coragem de contar a ninguém, né? Mas clame aos pés do Senhor, faça essa oração sincera. Se há um arrependimento no seu coração, Deus vê a sinceridade nesse arrependimento, saiba que Ele é Deus maravilhoso, misericordioso para te perdoar, né? Então, aqui em 2 Crônicas 29, 17 e 18, diz assim: começaram, pois, a purificação no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e purificaram a casa do Senhor em 8 dias, no dia 16º e no primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Então, irmãos, era toda uma preparação. Aqui nós vemos que eles estavam preparando tudo.
eles estavam tirando, aqui diz que era para entrar na casa do Senhor, para purificar a casa. Então diz aqui, levaram para o pátio, no versículo 16, para o pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Então aqui o Senhor fala que eles iam começar, né, a ofertar os holocaustos ali no altar, mas antes eles precisaram fazer uma limpeza, né? A palavra de Deus diz que tiraram fora toda a imundícia, tudo aquilo que não agradava a Deus, tudo aquilo que não servia para nada, né? Então, o que é o nosso altar? O altar do Senhor em nós é o nosso coração e a nossa vida diante do Senhor. Então, hoje o Senhor diz, né, que a oração que Deus responde é aquela que nós fazemos com sinceridade e nós admitimos que não somos nada, que somos falhos, que somos pecadores e que precisamos, aleluias, que o Senhor nos purifique, que o Senhor, aleluia, nos ajude a enxergar tudo aquilo que não é dele em nós, para que nós venhamos a nos consertar diante dele, para que quando nós formos oferecer a ele a nossa adoração, a nossa oração, nada seja um impedimento, aleluias, para que as nossas orações cheguem até o Senhor. Então, nesse momento, eu não sei, muitas das vezes as pessoas, né, a gente conhece, às vezes a pessoa tem um vício e fala assim, eu não consigo deixar esse vício. Eu já tentei, eu não consigo. Você não consegue pela tua força, mas em nome de Jesus, você vai conseguir. É Ele que te acrescenta a força, né? Às vezes a pessoa fala, eu não consigo orar, eu não sei orar, né? Mas aqui o Senhor está dizendo como tem que ser a nossa oração. Ela tem que ser com fé, com humildade e sinceridade. Reconhecer, a sinceridade de reconhecer que precisamos nos transformar a cada dia, que precisamos, aleluia, purificar o templo, limpar, tirar de nós, aleluias, tudo aquilo que desagrada a Deus. Muitas vezes é raiva, é mágoa, é uma tristeza, é uma angústia, é a falta de perdão, coisas que tem que ser posto para fora, que não vai acrescentar em nada. Essas coisas que eles estavam tirando do templo não servia para nada. Dali não se ofertaria nada ao Senhor, era imundícia, era coisas imprestáveis. E muitas das vezes carregamos coisas que não edificam em nada a nossa vida, né? E achamos que ali nós estamos certo, que é assim, Deus tem o tempo para todas as coisas. Sim, Deus tem o tempo para tudo, mas nós temos que ter atitude de fé, né? Aqui eles não esperaram, eles entraram no templo e foram jogando fora tudo que não prestava. Então é assim que o Senhor quer de nós. Vamos deixar que o Espírito Santo, aleluias, entre totalmente sobre a nossa vida e nos limpe, né, com seu amor, com sua beleza, com sua mansidão. Tire de nós toda a imundícia de sentimentos que possam ser impedimentos na nossa vida, né? É isso que Deus, aleluia, fala comigo e com você nesse momento, né? Então essa é a oração que Deus responde. Creia, quando você chegar aos pés do Senhor, não duvide que Ele está ouvindo. Seja uma pessoa humilde, reconhecendo a sua dependência em Deus e seja sincero com Deus. Se algo que você sabe muitas das vezes que não está agradando o Senhor, não tente mais levar isso adiante, mas faça aí, abra seu coração para que Deus faça um conserto aí na sua vida e venha te abençoar de uma forma tremenda e poderosa. Amém? Essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração, né? Que Deus venha te abençoar grandemente. Agora vamos orar um minutinho. Eu convido a você a fechar os seus olhos, a entregar a Deus, aleluia, tudo aquilo que está aí, muitas das vezes, te perturbando, tirando o seu sossego, a sua paz, que o Senhor vai te dar a paz em dobro, aleluias, vai te dar felicidade, vai te dar algo assim, transformador, renovador aí para a sua vida.
Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Deus maravilhoso, Senhor, eu apresento cada uma dessas vidas que ora comigo nesse instante. Pai, Tu falaste conosco a respeito da oração, a oração que o Senhor nos responde, Pai. Nos ensina, Pai amado, a caminhar na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a sermos, meu Pai, sábios em Ti, no Teu Espírito, para que nós não venhamos apoiar na nossa sabedoria, naquilo que nós achamos que é certo. Porque, Senhor, a Bíblia nos diz que a justiça do homem é trapo de imundícia, mas a Tua justiça, ela é santa, ela é poderosa. Deus, vem sobre nós, ó Rei dos Reis, e abençoa esta minha irmã que ora comigo, que pede uma solução, uma cura, uma libertação, Senhor. Entra com providência, Jesus, sobre a vida dela nesse momento. Entra com solução, Senhor Jesus. Entra com a libertação neste lar. Entra, Senhor, com a cura neste lar, nesta família, neste casamento, Senhor. Cobre este casamento com o Teu sangue. Faz a Tua obra gloriosa e tremenda, Senhor, sobre cada um. Pai amado, Deus fiel, vai abençoando, visitando os hospitais, vai visitando os hospitais do coração, hospitais do câncer, vai visitando, Senhor, as escolas, vai visitando, Senhor, o centro de recuperação para os viciados. Visita, Senhor Jesus, as penitenciárias, Senhor. Vai visitando agora, Senhor. Vai operando, Senhor Jesus, as Tuas maravilhas sobre cada um, meu Pai. Senhor, que cada um receba neste momento a cura, que cada um receba neste momento a libertação, a transformação dentro deste lar. Senhor, aonde tem tristeza, meu Pai, que a Tua alegria seja derramada. Pai querido, a Tua paz, aquela paz que o mundo não conhece, que esta paz venha a ser derramada sobre esta casa. Senhor Jesus, vai operando, vai transformando, vai fazendo obra. Ó Deus tremendo e poderoso, confirma a vitória, confirma a bênção sobre cada uma dessas vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos para a Tua glória. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluias. Que Deus venha te abençoar a cada um. Que a paz do Senhor seja derramada, multiplicada aí sobre a sua vida, sobre o seu lar. Amém? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.